A vida familiar em nossa cultura está se desintegrando. E estudando a família puritana, nós descobrimos alguns dos motivos por que nós vivemos essa realidade. Primeiro, muitas famílias não compartilham um objetivo digno, como vimos. Além disso, carecem de um princípio central exaltado que os direcionará para aquele objetivo digno. E, no entanto, mesmo com uma meta digna e um meio acordado, uma organização ela pode falhar se cada membro nela não souber o que está fazendo ali. Ou seja, se cada um não conhecer o seu papel. Em outras palavras, é necessário que haja uma estrutura clara, com a concordância de todos, e onde cada membro tenha uma função única e honrosa, respeitosa. E Colossenses 3, de 18 a 21, foi o guia para os puritanos nisso. Por exemplo, Paulo diz: esposas, submetam-se a seus próprios maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amem suas esposas e não sejam amargos com elas. Filhos, obedeçam os seus pais em todas as coisas, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoquem seus filhos para que eles não desanimem. Então, havia funções que foram claramente definidas através da Bíblia. O marido, o pai, não é, assumiu a responsabilidade final diante de Deus. Ele é o responsável pela sua família. E ele exerceu liderança de acordo com a liderança e amor final e sacrificial que Cristo mostra pela igreja. A esposa, mãe, forneceu ajuda e apoio nessa missão conjunta, amorosa. E os filhos, eles deviam ser obedientes e cooperativos com os pais em todas as coisas. Então, a chefia do marido era uma questão de responsabilidade, não de privilégio. Ele deveria ser como Cristo em sua liderança. William Perkins traz a natureza incrível da carga de responsabilidade do homem para a casa, para a família, num breve resumo. Ele diz que a responsabilidade do marido é canalizar a família para a vida que glorifica a Deus em todas as coisas, para levá-los à igreja, para viver uma vida como igreja e estar com eles na igreja no dia do Senhor e supervisionar a santificação daquele dia no lar, catequizar as crianças, os seus filhos, e ensinar-lhes a fé juntamente com a sua esposa, examinar toda a família após cada sermão para ver quanto foi retido e compreendido por cada um deles, para preencher quaisquer lacunas de compreensão que pudessem permanecer pela não compreensão do sermão inteiramente, liderar a família no culto diário, familiar, de preferência, 2 vezes ao dia, e, acima de tudo, dar um exemplo de piedade sóbria em todos os momentos e em todos os assuntos, fazendo com que todos os membros da família o vejam todo o tempo comprometido em tudo, em glorificar a Deus em amor. E para este fim, ele deve estar disposto e dedicar algum tempo para aprender e se aprofundar na verdade que ele deve ensinar à sua família. Então você vê, o marido deve aprender a fé e viver a fé, pois só então ele estará apto, preparado para liderar, conduzi-los a uma vida que glorifica a Deus
enquanto o veem glorificando a Deus assim em todas as coisas. Então, sua chefia ou liderança, como vimos, era uma questão de responsabilidade e não de privilégio. O apoio e a submissão da esposa deveriam ser ativos e não passivos. Ela deveria ordenar a família e o lar de acordo com a liderança e responsabilidade do seu marido diante de Deus. Então, os princípios de Tito 2 foram aplicados por eles. A esposa era a dona de casa de acordo com a vontade amorosa do marido, que havia como essencial em ajudá-lo a cumprir a responsabilidade, né, na missão dos dois, e a responsabilidade que ele tinha diante de Deus de conduzir uma família amorosa que existia para a glória de Deus. E essa era a alegria compartilhada deles dois. E a responsabilidade dos filhos de obedecer foi levada tão a sério até ao ponto de escolher o parceiro para o casamento. Fitz John Winthrop, ele escreve isso a seu pai sobre a escolha de uma esposa e o momento disso. Ele diz assim, numa carta que ele envia ao seu pai: Senhor, o que o Senhor desejar para direcionar a minha forma de acordo e compromisso, eu prontamente concordarei com a sua vontade. Embora se minha própria inclinação nesse momento tivesse alguma parte nisso, de mim mesmo, eu ainda não aceitaria a oferta de uma vida de casado. No entanto, minha própria vontade e desejos devem estar subordinados ao seu prazer e intenções em relação a mim. E não devo agir em nada sem sua aprovação livre e voluntária em um caso de tal importância. Então você vê, esse jovem está escrevendo respeitosamente, pedindo que seu pai leve em consideração os seus interesses. No entanto, ele ainda se submeteu a seu pai e entendeu, a gente pode dizer, a importância da perspectiva do seu pai sobre aquele assunto. Esses papéis claramente definidos levaram a vida familiar a glorificar a Deus. E o importante é que essa responsabilidade devia ser aceita de bom grado. Ninguém poderia estar nisso obrigado. Ou é óbvio, você não poderia estar fazendo isso para a glória de Deus. Os puritanos, eles gostavam muito da teologia do pacto. E de acordo com sua doutrina, não é, com a doutrina bíblica, os pactos sempre eram feitos de boa vontade. Então, para cada membro da família, o papel na família deve haver uma entrega livre e voluntária para aquele papel. Ninguém deve ser forçado aqui. Na literatura puritana a respeito disso, se dá a maior ênfase à minha responsabilidade e não aos meus direitos. A ênfase está nas minhas responsabilidades, em todas as coisas, especialmente, por exemplo, na criação dos filhos. Um pai, por exemplo, não tem o direito de castigar seus filhos, a menos que primeiro os ame e lhes ensine o amor de Deus e os caminhos de Deus. Ele devia treinar seus filhos em amor, na justiça. Então, em uma passagem, eu diria, particularmente comovente, num sermão de Richard Matter, imagine, ele chama as pessoas que estão ouvindo o sermão a imaginar filhos se dirigindo aos seus pais no dia do juízo final. E ele diz assim, em parte desse sermão, as crianças falando com os pais no dia do julgamento final, com o pai especialmente. Tudo isso que a gente sofre aqui é por causa de você. Você deveria ter nos ensinado as coisas de Deus e não ensinou. Você deveria nos levar a amá-lo e glorificá-lo,
mas negligenciou isso em nossas vidas. Você deveria ter nos restringido do pecado e nos corrigido, mas não fez. Você foi o meio da nossa corrupção e culpa original. E, no entanto, nunca demonstrou qualquer cuidado competente para que pudéssemos ser libertados disso. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e descuidados, e ai de vocês que não tiveram mais compaixão, piedade e amor para evitar a miséria eterna dos seus próprios filhos. Você vê, a responsabilidade de cada parte devia ser, como vimos, aceita de bom grado. E o respeito, então, foi dado gratuitamente. Não havia desonra no papel de apoio e submissão da esposa, ou na obediência e ajuda dos filhos, enfim, em toda a harmonia familiar. Pelo contrário, porque eles estavam cumprindo sua parte crucial no pacto da vida familiar para a glória de Deus. Então tudo era muito honrado. Não havia nada nesse pacto familiar ou no papel de cada um que não fosse altamente honrado e feito para a glória de Deus. O que é frequentemente encontrado nas famílias puritanas é que as esposas eram honradas e encarregadas de tarefas extremamente significativas e vitais. Samuel Sewall, que nós temos trazido várias vezes nesses 4 vídeos, ele não tinha uma vida financeira com sobras. Então, ele confiou todas as finanças da família à esposa, por causa do seu julgamento financeiro superior. Ele diz, a gente lê num diário dele, ele dizendo: eu paguei ao capitão Belcar o que eu devia e dei à minha esposa todo o restante do meu dinheiro. E disse-lhe para que agora ela fique com o dinheiro e o use como achar melhor, e se eu precisar, eu vou pedir a ela. E ele continua: ela tem uma capacidade melhor do que eu para administrar negócios e finança, e eu vou ajudá-la no que puder, e me esforçarei para viver do meu salário. Que o Senhor dê sua bênção a ela e à nossa família nisso. Então, quando um homem, por exemplo, chamado Daniel Eita, tratou sua esposa com desrespeito, chamando-a de sua serva, apesar dos protestos da sua esposa, ele foi levado ao tribunal e multado. Não é? Então, ao falar da honra a ser dada às esposas, William Gould comenta assim, num livro: embora o homem seja como a cabeça, ainda assim é a mulher como o coração, que é parte excelente e essencial do corpo, muito mais excelente do que qualquer outro membro sob a cabeça. E como a cabeça, em muitos aspectos, tão necessário é que nós não precisamos expressar isso, porque a necessidade do coração é inexorável. Então havia verdadeira igualdade no casamento puritano. O marido era o líder servo, como Cristo, não voltado para interesses próprios, mas derramando amor sacrificial para sua esposa e filhos, ou seja, pela família. E a esposa era a ajudante que lhe apoiava nessa responsabilidade de representar Cristo na família, conduzindo-os amavelmente a glorificar a Deus como família. E os filhos eram obedientes de boa vontade, tudo em amor bíblico e tudo com o propósito de glorificar a Deus, para a glória de Deus. Então, como nós podemos concluir? O modelo de vida familiar puritano foi poderoso o suficiente para estabelecer uma alegria duradoura e contínua em uma casa, como nós vimos, onde 8 crianças morreram na infância. O pai teve que enterrar 11 dos seus 14 filhos.
Houve doença quase ininterrupta e enormes problemas pessoais, como a gente atestou ao relatarmos parte da vida de Seymour Seal e sua família. Nós precisamos hoje renovar este modelo. Vivemos uma cultura de famílias fracassadas. Eles compartilhavam o maior e mais digno objetivo como família, a glória de Deus. E quer comessem em volta da mesa familiar, quer se reunissem para o culto familiar, ou se o marido compartilhasse o leito conjugal com sua amada esposa, era tudo para a glória do Deus triuno e feito claramente com esse objetivo. Então eles exaltaram o meio mais fundamental, o amor bíblico, o amor como a Bíblia descreve, entre um homem e uma mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho. Eles sabiam amar como pais, sabiam amar como mães, sabiam amar como filhos, sabiam amar como esposa, sabiam amar como esposo. Eles se importavam, compartilhavam e eram ternamente afetuosos um com os outros. Eles serviram, se deram e se estenderam, eu diria, um ao outro em amorosa companhia. Eles se deram ao trabalho de entender as necessidades uns dos outros e a carregar os fardos uns dos outros. E a união de marido e mulher era a fonte desse amor no coração do lar, no coração da família. Eles estabeleceram uma estrutura honrosa que foi verdadeiramente libertadora e capacitadora por viverem para a glória de Deus, com prazer em Deus e alegria em Deus, para enfrentarem todas as grandes dificuldades que estavam diante deles. E as regras foram definidas, a responsabilidade foi aceita de bom grado e foi respeitada. Então, dentro dessa estrutura bíblica, eles puderam glorificar seu Deus e desfrutar a Deus, mesmo enfrentando provações terríveis. Eles puderam glorificar, se alegrar, desfrutar a Deus, se deleitar em Deus, em qualquer situação. Em situações e provações muito maiores do que nós enfrentamos nos dias de hoje. E eles tiveram sucesso, onde nós temos falhado terrivelmente. Então, essa estrutura bíblica dá condição de nós glorificarmos a Deus, termos prazer, alegria e deleite em Deus, uma alegria que suporta todas as provações e ainda nos leva a uma vida que glorifique a Deus, enquanto desfrutamos de uma vida que é uma grande fonte de luz na escuridão familiar da cultura em que nós vivemos. Que Deus leve cada um de nós a ser dirigido tão somente pela palavra de Deus, para termos famílias que realmente desfrutam e glorifiquem a Deus. Amém, queridos. Good.